Bom dia, gurias. Vamos para a nossa nona mentoria já. Tá pertinho aí, já. A gente já passou praticamente da metade da trilha, né? Passa rápido, a gente quando vê já está terminando. E vamos ver mais um tópico do CSS. Na trilha 1, eu crio uma linha cronológica, né? De conceitos. A gente vai aprendendo assim por partes, né? A gente vai evoluindo a cada mentoria. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vai ver posicionamentos, né? E talvez vocês já tenham visto o flex e o grid, que a gente vai ver mais adiante. Só que esse conceito de posicionamento que a gente vai ver hoje, a gente ainda usa em alguns momentos. Em alguns momentos é útil saber utilizar esses que a gente vai ver hoje, né? Por que eu estou falando disso? Porque depois que a gente vê o flex, e eu vi algumas meninas comentando do flex lá na trilha, tudo vai ficar bem mais fácil, né? Mas a gente também não pode excluir os que existem, né? Porque em algum momento, por exemplo, a posição fixa que a gente vai ver hoje, a gente usa bastante, por exemplo, a fixar o rodapé em todas as páginas ou algum menu nas páginas, né? Então, em algum momento a gente usa também posicionamentos, esse tipo de posicionamento. A gente usa inclusive esse posicionamento combinado com os displays, tá? Então, por isso que a gente está vendo nessa linha evolutiva. Mais adiante, não sei se hoje ou na semana que vem, eu já vou também abrir a tarefa da entrega final do site. Mas calma, né? A entrega não vai ser. Eu vou abrir a entrega para vocês terem uma noção, né, do que entregar. Vocês já têm, mas assim, certinho do que tem que fazer e do que não tem que fazer no site para entregar, para já irem se organizando e já irem fazendo no site de vocês. A data para entrega vai ser mais adiante, tá? Eu só vou abrir a tarefa, mas a data de entrega vai ser colocada depois, certo? Eu vou colocar um aviso, eu acho que lá também no mural, porque eu noto que tem muitas meninas que ficam pedindo as mentorias. Aí eu fico em dúvida, será que o pessoal não, não olha o Moodle? Porque tem tudo no Moodle, né? Assim que acaba a gravação aqui, quando o Teams gera a gravação, eu já disponibilizo lá no Moodle para vocês. Uma boa dica também, né, para quem tem dificuldade de acessar o Moodle, é seguir o canal. Aí quando tem vídeo novo lá, né, vocês podem assistir. Inclusive das outras trilhas, se vocês quiserem já dar uma espiada nas outras trilhas, está tudo lá, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas está todo o material lá, tá? Então, só para comentar com vocês. Então, assim, não criem ansiedade, né? A tarefa vai ser aberta, mas a data de entrega vai ser lá em julho. Eu só vou abrir para vocês se organizarem, né? Irem vendo certinho o que tem que colocar lá e o que não tem que colocar, certo? E para já irem tirando dúvidas, né? Para não deixar acumular tudo no último momento, para não dar correria, certo? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre exibição e posicionamento de elementos HTML. Então, para relembrar, né, um navegador renderiza os elementos de um documento HTML que não possui CSS, né, o HTML puro, da esquerda para a direita e de cima para baixo, na mesma ordem que existem no documento. Então, como vocês viram, né, conforme vocês iam colocando os elementos na página, esses elementos iam sendo mostrados lá no navegador. Isso é chamado de fluxo de elementos em HTML. Para mexer nesse posicionamento, né, a gente tem 5 propriedades. Então, para ajustar a posição dos elementos no navegador, a gente tem 5 propriedades que se relacionam com o position, né, que é o display, o z-index, o float e o clear. O position, a gente vai ver que daí a gente tem a absoluta e relativa, os displays que vocês já viram, o block, o inline block, por enquanto, né? O float, que vocês não conhecem, e o clear. Então, a posição padrão de um elemento, ela pode ser alterada definindo sua propriedade de position. A propriedade de position pode ter um dos 5 valores.
Então, por padrão, um elemento, quando a gente coloca ele na página, ele tem o posicionamento estático, né, que é o posicionamento padrão. E aí a gente pode mudar esse posicionamento para relativo, para absoluto, para fixo ou para stick. Essas propriedades aqui eu vou mostrar depois para vocês no código, tá? Então, de repente, se não ficar claro aqui, depois lá no código, vendo, né, ele funcionar, fica mais claro. A relativa, então. Uma maneira de modificar a posição padrão de um elemento é definindo sua posição, a sua propriedade position como relative. Esse valor permite posicionar um elemento em relação à sua posição estática padrão na página web. Então, por exemplo, eu posso definir um elemento com o seu posicionamento relativo ao corpo do site, né? Ou em relação a algum outro elemento. No caso, esse verde aqui, ele está posicionado em relação a esse azul. Tá? Eu vou mostrar o código depois para vocês, vocês vão ver. Fica mais claro de ver. Ah, isso tem Diga, a ver com responsividade? um pouco, um pouco. Onde que a gente usa isso aqui na responsividade? A gente pode definir, a gente vai ver ainda as funções de media query mais adiante, que são métodos que a gente usa no CSS para responsividade. Né? A gente trabalha mais a responsividade na trilha 2, mas vocês já podem ir pensando nisso aqui, né? Então, por exemplo, quando a tela for de um desktop, vai ficar relativo 50 pixels e 120 do elemento azul. Quando a tela for de um celular, por exemplo, o topo vai ficar 20 px e vai ficar 50, né? A esquerda vai ficar 50 e no topo vai ficar 20, por exemplo. Então, para o elemento se readequar, né, ao tamanho da tela. Então, sim, a gente também usa para responsividade. É que depois que a gente vê o Flex, vocês vão ver que o Flex ele facilita bem mais a vida da gente, né? Mas sim, também é usado para responsividade. Depois a gente tem o absoluto, né, o posicionamento absoluto. Quando a posição de um elemento é definida como absolute, todos os outros elementos da página ignorarão o elemento e agirão como se ele não estivesse presente na página. Então, quando eu defino ele como absoluto, né, é como se ele ficasse preso, não seria preso, mas ele fica numa posição e os outros elementos passam por ele, dando a impressão que ele nem existe na página, tá? No código vai ficar mais fácil de vocês entenderem esse conceito. Mas onde é que ele é usado, né? Por exemplo, eu quero que um menu ou uma imagem, até tinha lá naquele... Ah, não, estou confundindo a trilha. Na trilha 2. Um menu, né, que ele ficava sempre por cima de todos os outros elementos, mesmo que rolasse a página, ele sempre ficava de forma absoluta. Então, é usado nesse sentido, né, quando tu quer que o elemento fique sempre aparecendo por cima dos outros, mesmo que tu role a página, ele vai ficar sempre ali absoluto por cima de todos os outros, sempre aparecendo. Isso pode ser usado assim numa imagem de fundo, por exemplo? A imagem de fundo fica por trás. Mas também pode pôr ela assim como absoluto? Ela, como absoluta, ela vai ficar por cima. O Depois no absoluto sempre fica por cima, então. ela vai ser Tá. ignorada pelos outros. Depois no código, acho que fica melhor de ver. A fixa, né, que nem eu falei para vocês antes, ela vai fixar um elemento em algum lugar da página. Por exemplo, aqui eu estou fixando esse My Awesome website aqui, meu website maravilhoso, né, seria em tradução. Estaria sempre fixo no site, né, mesmo que eu rolasse a página aqui também. Ele se confunde com o absoluto, né? Depois a gente vai ver a diferença. Mas, por exemplo, é bastante usado quando eu quero deixar o rodapé da página sempre visível, né? Quero que ela fique sempre fixa lá no pé da página. A diferença do absoluto é que esse aqui, quando eu rolar, vai rolar junto, né? Só que sempre vai ficar preso no mesmo lugar. Então, podemos fixar um elemento em uma posição específica na página, independente da rolagem do usuário, definindo sua posição como fixa e acompanhando-o com as propriedades de deslocamento familiares.
Notem que todos eles, né, eles aceitam eles aceitam o top, o bottom, left e o right, né? O que quer dizer aceita? Que ele deixa a gente mexer na margem superior, na esquerda, na direita e embaixo, né? Ele deixa mexer nas margens do box model. A gente viu na semana passada. Foi semana passada, né? Foi. Depois a gente tem a posição stick. O stick é esse aqui, sim. Esse aqui vocês vão ter que ver lá no código. Mas ele tem um posicionamento no site, né? Por exemplo, esse verde aqui, ele está com um topo de 240. A página vai rolar, ele vai rolar um pouco, mas quando ele encostar aqui na borda, ele para de rolar. Não sei se vocês já viram esse efeito nos sites, que tem os elementos, né? Da gente rola a página, ele rola um pouquinho, mas sempre fica visível para a gente. Né? Sempre fica visível para a gente. Também, né, no código vai ficar mais fácil de ver a utilidade dele, né? Normalmente são aqueles anúncios chatos. Isso mesmo. O stick parece de colado, né? Que ele fica colado ali, que tu tá falando e ele rola um pouco, mas ele tá sempre ali na tua frente. Bem lembrado, exemplo. Então, observe que os elementos posicionados estático e relativo permanecem no fluxo normal do documento quando o usuário rola a página, né? Ou um elemento pai. Esses elementos também vão rolar. E o fixo e o absoluto são removidos do fluxo do documento. Quando o usuário rola, esses elementos permanecerão em sua posição de deslocamento especificada. Então, o absoluto e o fixo, eles saem, né, da movimentação da barra de rolagem do site. Aí depois a gente tem o Z-index. A propriedade Z-index controla o quanto um elemento deve aparecer para trás ou para frente na página da web, quando os elementos se sobrepõem. Isso pode ser pensado como a profundidade dos elementos, com elementos mais profundos aparecendo atrás de elementos mais rasos, né? Então, ele dá uma impressão assim meio que de 3D. E se eu tivesse assim, vou mostrar ali para vocês depois. 3 elementos, né? Eu posso botar um mais à frente, outro no meio, outro bem mais profundo, por exemplo. Nesse exemplo dos dois aqui, vocês têm a impressão, a gente tem a impressão, né, que o azul está um pouquinho mais para frente do que o verde, né? Então, é para isso que a gente usa o Z-index, para dar essa impressão de mais para frente ou mais para trás. Aí que tu falou no, Silvia, tu falou no background, eu posso deixar uma imagem de background com o Z-index mais para trás, né? Então, vai aparecer o texto na frente e aquela imagem mais para trás. Só que daí a imagem não vai ser o background, né? A gente vai ter a impressão que ela é um background, mas ela não é um background. Depois eu vou mostrar também, eu peguei o exemplo com uma imagem para vocês. Depois a gente tem o float. A propriedade float é comumente usada para envolver o texto em torno de uma imagem. Então, quando a gente quer ter uma imagem assim, e um texto do lado, ou a imagem e o texto do lado e um pouquinho embaixo, né? A gente usa o float para fazer isso. Geralmente definido usando 2 valores. Então, a gente pode flutuar o float, né? Flutuar um texto para a esquerda, um texto não, um elemento, né? O que a gente quer fazer flutuar, no caso aqui a gente tem o laranja, né? Flutuando à direita e flutuar à esquerda. Então, posso fazer esse texto, né? Se for um texto, flutuar à direita de uma imagem ou à esquerda, ou à direita da página ou à esquerda da página, tá? É um pouco. É que assim, depois que vocês forem ver o Flex, tudo isso aqui que a gente está vendo vai ficar bem mais fácil, né, de entender e de usar. Mas ele tem essas funcionalidades. Vai que em algum momento tu quer botar um texto exatamente do lado de uma imagem, né? E tu não quer usar 2 divs, por exemplo. Tu quer usar uma div e dentro dessa div tu quer usar a imagem e o texto. Aí tu consegue usar o float para fazer essa movimentação. Tá? Então, em relação ao display e o position, né? Aí vocês podem estar pensando, tá, mas e aí qual é a diferença, né? A gente viu o display na semana passada, que a gente conseguia deixar as divs, né?
como tarefa dos seletores, lá uma div lado a lado, onde é que entra o position nessa história. Então, para a gente saber, porque assim, como é que a gente aprende, né? A gente vai ver várias coisas aqui, vários comandos diferentes, né? Vários nomes. A gente não consegue lembrar, a não ser que a gente trabalhe todo dia, né? Ou que alguém tenha uma memória muito boa. Mas a gente não consegue lembrar exatamente de todos os comandos que a gente vai ver, de tudo que a gente tem para usar. O que que a gente tem que aprender bem? É como, para qual finalidade cada coisa que a gente está vendo serve. E aí tu vai lembrar que eu posso mudar o posicionamento. O que que é o posicionamento? Daí tu lembra que tem alguns posicionamentos e pode, por exemplo, no Google perguntar qual posicionamento eu uso para, sei lá, para deixar o elemento fixo, porque tu não lembra lá mais a sintaxe de como usar o position fixo. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que você tem que entender bem para que serve, para que é usado, né? Não se preocupar assim em decorar os comandinhos, porque isso aí a gente pode achar em qualquer lugar, né? A gente tem que aprender bem os conceitos para poder combinar eles no site, saber definir em qual momento fica melhor usar uma coisa ou outra, né? Isso aí a gente chama de lógica. Essa é a tal da lógica que vocês vão estudar na trilha 3, que na verdade a gente já vem praticando essa lógica desde o primeiro momento, né? Que é tu aprender os conceitos e saber e definir, né, pela lógica, qual deles se encaixa melhor em determinadas situações. Tá? Isso, assim vocês estão usando já a lógica de programação, tá? Então, o display, ele define como os elementos se comportam em termos de layout básico, né? Enquanto o position define onde eles estão localizados dentro desse layout. Né? Então, tem diferença. Usar display block ou display inline block com diferentes valores de position permite criar layouts complexos e flexíveis, adaptando-se às necessidades específicas do designer da página. Essa combinação de display e position é fundamental para o designer responsivo e a criação de interfaces do usuário. Então, aqui vocês já estão aprendendo alguns elementos, né? Que nem eu falei, o foco da responsividade é lá na trilha 2, vai ser mais cobrado lá na trilha 2. Mas claro que a gente sabe que existe e nada nos impede, né, de já ir olhando, estudando, né, se vocês sentirem vontade de aprender já, aí deixando o site responsivo. A gente vai ver ainda as funções de Media Query, o CSS, que são funções, né, que são métodos que a gente usa lá no CSS que a gente consegue modificar os elementos, né, em relação ao tamanho das telas, que é a tal da responsividade, né? Se tu abrir um site num desk, vai aparecer, e tem que aparecer tudo organizado, né? O site não pode quebrar. Esse é o principal intuito da responsividade, né? Então, se tu abrir um site no desktop, os elementos vão estar lá bem bonitinhos, posicionados. Se tu abrir esse mesmo site num tablet, eles também vão se reorganizar para aparecerem, né, no tablet. E da mesma forma, assim, no smartphone, né, no telefone. Então, isso que é responsividade. É o site conseguir se adaptar a qualquer tamanho de tela. Isso é um pouco chato. E aí tem gente que prefere fazer do pequeno para o grande, né? Começar a desenvolver para telefone e depois aumentar para desktop. Ou fazer, eu já prefiro fazer para desk e depois vir diminuindo, né? O tamanho do telefone. Mas aí fica a gosto de cada um. Não tem uma regra assim de deve fazer assim ou deve fazer assado. Certo? Em relação aos displays, né? A gente falou de display na semana passada, então a gente tem o inline, que ocupa apenas a quantidade de espaços necessária para exibir o seu conteúdo e não exigindo uma nova linha após cada termo. A altura e a largura desses elementos não podem ser especificados no documento CSS. Então, quando eu uso display inline, ele não aceita altura e largura, né? A gente tem algumas questões, né, que diferenciam eles. No display block, alguns elementos são exibidos na mesma linha que o conteúdo ao seu redor. Sua propriedade widget também pode ser definida. Então, já no block, eu consigo mexer na altura do elemento. E o inline block,
Exibição de bloco em linha combina bloco e em linha. Podem aparecer um ao lado do outro e podemos especificar suas dimensões usando as propriedades altura e largura. Já o inline block vai aceitar altura e largura e altura. Tá? Então, só para comentar nessas pequenas diferenças, porque às vezes tu está colocando lá no código e pensando assim, pá, mas eu coloquei lá a largura, por que não altera a largura, né? Tem alguns displays que não aceitam a gente mexer em algumas propriedades. Então, visualmente, né, o bloco fica um abaixo do outro. O inline fica um ao lado do outro, né? Ele vai preenchendo a linha conforme a gente vai colocando os elementos. E o inline block, ele também coloca um ao lado do outro, só que ele deixa a gente mexer na largura, né, do elemento e na altura. Você encontrará, né, daí as orientações lá no Moodle, eu sempre coloco, né, para a gente lembrar do Moodle. Mesmo o Moodle, às vezes, dando uma caída, né, mas tá tudo lá sempre, as coisas estão sempre lá. E as redes sociais, né, para vocês seguirem. A gente tem o site, tem o Instagram, tem o LinkedIn e o Facebook. O mais ativo é o Insta, né, e o LinkedIn. Falando do LinkedIn também, né, interessante, não sei se vocês usam, mas assim, como vocês estão ingressando na carreira de tecnologia, é bem legal, é bem importante vocês criarem um perfil no LinkedIn, né? De que forma? De que forma tem vídeos no YouTube te dizendo assim o que fica mais legal colocar, o que não fica legal colocar, né? E o LinkedIn é uma rede de trabalho para se falar de oportunidades, para se falar de novas tecnologias, para se falar de empresas, né? É uma rede social para trabalho. Então, você não vai encontrar lá no LinkedIn feed como o do Instagram, né? Falando sobre moda, sei lá, sobre filmes, sobre, sei lá, sobre todos os outros assuntos que as outras redes tratam. O LinkedIn é focado para o trabalho. De vez em quando a gente vê algum post meio fora do contexto, mas o moderador já vai lá e tira, né? Porque o foco do LinkedIn é ver perfil de pessoas, as pessoas estarem falando sobre trabalho. E também as empresas, elas procuram muito pessoas, né, para trabalhar pelo LinkedIn. Eu entrei na NFE através do LinkedIn, eles me encontraram no LinkedIn. Então, certo dia eu abri o LinkedIn e lá tinha uma mensagem: você topa fazer uma entrevista? Então, tem muitos RHs, né, sempre ali de olho, né, nas pessoas, em perfis. Então, por isso que é importante, né, colocar um perfil bem definido, com os cursos que tu já tem, com as experiências que tu já tem, né? Tu pode colocar, aliás, onde tu estudou, onde tu trabalhou, comentar brevemente sobre cada um, né? Seguir empresas que tu acha interessante. Ah, eu gosto tanto da NTT. NTT é a sexta maior empresa de tecnologia, né, do mundo. E a NTT tem sede em vários lugares, né, em vários países, e também tem muitas vagas remotas. Por exemplo, né, estou citando a NTT como exemplo, a NTT Data, o nome da empresa. Então, tu começa a seguir, e aí tem ali a parte de vagas que se tu tá seguindo aquela, tu pode criar alertas de vagas, né? Tu tá seguindo a NTT, tu quer ver os alertas de vaga daquela empresa, então tu consegue acompanhar as vagas que abriram, né? E assim a gente vai caminhando, né? Porque hoje em dia não existe mais aquele negócio de vou deixar um currículo lá na empresa, né? Ou vou me cadastrar no RH. Claro, a gente ainda faz, a gente ainda se cadastra em RHs, mas o LinkedIn está com uma visualização, agora esqueci a palavra, me fugiu uma palavra bonita aqui, mas a gente fica numa vitrine muito grande, né, no LinkedIn. E aí tu tem que movimentar também, não adianta também só criar um perfil lá e sumir, né? Tem que curtir outros posts, né? Para te incentivar, né, a pesquisar, para ficar por dentro, né,
de coisas, tem muitas notícias interessantes sobre novidades do mercado. Então, é uma fonte bem legal, assim, da gente ir adquirindo conhecimento também, né? Tem bastante material sobre HTML, CSS, se tu começar a seguir, né? Conforme o que tu vai pesquisando, ele vai te mostrando conteúdo, como qualquer rede social. Então, é bem interessante vocês fazerem um perfil no LinkedIn, tá? Ainda mais que vocês querem trabalhar na área, né? Então, comecem a seguir pessoas que falam da área, empresas para trabalhar na área, e assim por diante. No YouTube tem bastante vídeos explicando, assim, como a gente criar um perfil bem bacana no LinkedIn, certo? Vamos lá para o nosso código, né? Fugi do assunto aqui agora, foi falado. Mas é que é interessante, né? Ainda mais que vocês querem migrar de carreira, entrar no mercado, né? É bem interessante a gente se colocar à vista, senão ninguém vai achar a gente, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Tá se vendo aí, Ana? Grandona, não? Tá? Eu tô. Agora Tá. Então, aqui eu coloquei pequenos trechos, tá? De código. Para a gente comentar cada uma das propriedades aqui. Deixa eu só ajeitar. Então, a primeira que a gente vai ver vai ser o absolute. Vou abrir aqui o absolute. Só para deixar aqui do ladinho. O que eu tenho nesse código aqui? Eu tenho, no meu HTML dentro do body, eu tenho uma div dentro da outra. Uma div pai e uma div filho. Tá? Só para vocês entenderem o contexto, né? Então, eu estou configurando, né, estou estilizando essas duas divs, a div pai e a div filho, aqui no meu CSS. E é aqui no meu CSS que eu também vou colocar, né, as propriedades que a gente acabou de ver. Então, aqui eu tenho o meu body, o fundo cinza, né, só para vocês identificarem quem é o corpo do site, né, o body. E ali eu configurei margem, padding como 0, uma altura de 180 VH, né, para dar essa altura aqui, e uma largura de 240. Como eu encolhi aqui, não dá para ver toda a largura. Esse sitezinho não está responsivo, né? Porque se ele estivesse, esse texto aqui ficaria bonitinho aqui para a gente ler. Depois, dentro do body, eu tenho uma div pai, que é a rosa, que é a div maior, que está relativa ao body. Então, a rosa está relativa ao body. Está com posicionamento relativo ao body. Então, ela tem uma largura de 300 e uma altura de 300 também, e está a 150 pixels do topo, tá? Então, essa div está 150 pixels relativa ao body do site, tá? E aí, a minha outra div, a filho, né, que é a azul, está como absoluta nessa div pai. Então, também tem essa questão, né? Quando a gente for definir os posicionamentos, a gente tem que dizer a quem está relativa, dizer não, mas tem em mente, né? Tem em mente para saber fazer, para fazer as coisas deixar como a gente quer, em quem a div está relativa e quem ela está absoluta, né? Em relação a quem. No caso aqui, o filho vai ser em relação ao pai, né? Porque ela está dentro do pai. E ela está a 50 pixels do topo e 50 na... Ela tem 50 de altura e 50 de largura. E, aliás, ela tem 150 de largura e 150 de altura. E está 50 pixels do topo e 50 da direita. Então, ela vai ficar sempre absoluta dentro dessa div aqui. Se eu aumentar a outra, deixa eu botar aqui, vou botar 350 aqui de largura, ela aumentou? Enfim, se ela aumentou, vou botar 500 aqui para ficar grande. Ó, mesmo que eu mexa no pai,
ela vai estar sempre absoluta no Aí tá mesmo. como 5.000. Ficou enorme, né? Era para ser 500, tá? Não, mas só para vocês verem assim, ó, que mesmo eu aumentando as dimensões da DivPy, a filha vai estar sempre absoluta no lugar que eu deixei, tá? Mas como que põe uma dentro da outra? O que faz uma ficar dentro da outra? Aí é o HTML. Ó, sempre a mais interna é filha da mais externa. Eu tenho a DivPy e dentro da DivPy eu tenho a DivFilha. Nota que essa div aqui, ela tá fechando aqui embaixo, ó. Isso que faz uma ficar dentro da outra. Ah, tá. Então, se eu mexer, né, no em todo o pai, essa aqui vai estar sempre absoluta em relação à sua DivPy. Falou alguma coisa? Não entendi. Então, a position absoluto, né, o posicionamento absoluto, em português, possui dois comportamentos diferentes. O primeiro é quando o elemento com essa propriedade possui elemento pi e o valor diferente de estático. Nesse caso, ele terá esse elemento pi com referência para posicionamento. Então, sempre, né, ela vai se relacionar, quando a gente diz que o elemento é absoluto, ao pi. O segundo comportamento é quando o elemento com position absoluto não tem elemento pi, ou este elemento pi possui position static, né, não foi mexido no posicionamento. Nessa situação, ele irá ignorar esses elementos e será posicionado a partir do canto esquerdo superior do elemento, podendo até mesmo sobrepor a eles. O que isso quer dizer? Se ele não estivesse dentro desse elemento pi, esse elemento azul ficaria posicionado, né, se eu definisse o elemento como absoluto, nesse exemplo aqui, ele ficaria lá no cantinho superior esquerdo, né? Ele ficaria lá no canto da página. Então, como eu disse que ele está dentro do... Como ele tem um pai, né, esse rosa, ele vai sempre se posicionar dentro desse rosa. Se eu tirasse esse rosa aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o elemento pai daqui. Deixa eu ver aqui, vou comentar esse aqui. Comentar. E aí colocar só o filho aqui, sozinho. Ó, como eu tirei o pai, né, ele vai ficar em cima da página. Ele só tá com distância aqui porque eu tô dizendo que ele tem esse tamanho aqui. Mas se eu tirar o topo e a altura, ele vai se posicionar sempre no canto esquerdo, né, do site. Então, por isso que eu sempre vou colocar ele relativo dentro de um outro elemento, né? Porque senão ele vai ficar por cima de tudo lá no canto esquerdo da página. Sempre, se eu tivesse outras coisas aqui, ele ficaria por cima. Não sei se vocês conseguiram entender o conceito que eu estou querendo passar para vocês. De repente, vendo os outros, vocês conseguem ver a diferença. Ó, aqui tem, agora apareceu 2, ó. Então esse aqui até ficou bom, ó. Esse aqui é o absoluto, ó. Colocando os dois juntos, né? Ele fica por cima, ó, dos outros elementos. Como eu deixei ele fora aqui também, ele pegou um pedaço do rosa. Então o absoluto fica por cima, como se colocasse aqui por cima das outras coisas. Ele ficaria sempre aparecendo. Ó, nota que ele ficou por cima do rosa, né? Acho que sem querer aqui eu consegui melhorar o exemplo. Mas o tamanho mudou. Não, são dois. Porque eu tenho ele aqui e ele aqui. Se eu tirar esse aqui, ó. Ainda tá bom. Vamos comentar assim. Se eu tirar ele aqui, ele fica só um, ó. Como eu tava mostrando os dois, fica um do lado do outro. E aí ficou até bom, porque daí dá para ver, né, que o azul fica por cima do rosa. Ele aparece por cima do rosa, tá? Então esse é o comportamento de um elemento absoluto. Ele vai ficar por cima de outra coisa. Então sempre quando a gente usar, né, é interessante a gente posicionar ele em relação a alguém. Em relação a alguém para aparecer. Você como? Certo?
Beleza, daí esse aqui, então esse é o absoluto, esse é o comportamento do absoluto, que fica por cima dos outros. O fixo aqui, vamos ver o fixo. Vou abrir o fixo. O que a gente tem sobre o fixo? O position fixo, fixed em português significa fixo, faz com que o elemento que recebeu essa propriedade não se mova na tela, mesmo que uma página tenha rolamento. Ao utilizarmos o rolamento para a esquerda e direita, ou de cima para baixo, né, o elemento não se move. Então, vamos ver aqui no código quem é o meu elemento fixo. Então, de novo, né, eu tenho... Isso aqui é só um texto pré-formatado, né, por isso que aparece lá. Não está responsivo, né, não tratei a responsividade, então por isso que eu tenho que rolar aqui para conseguir ler o texto, tá? Mas mesmo rolando aqui, vocês viram que o elemento está presinho aqui no canto, né, não se mexeu. Está fixo ali. Então, de novo, né, eu tenho um elemento pai e um filho. O elemento pai é o verde, com a posição fixa. E dentro do verde eu tenho o filho, que é o vermelhinho. O filho não está fixo, mas ele está dentro do elemento que está fixo. Né? Então, sempre que eu crio um elemento, ele fica nessa posição, né? Na esquerda, colado sempre na esquerda em cima. Esse é o posicionamento inicial dos elementos, né? O static. Aqueles anúncios que dá raiva, a gente não consegue tirar. Que fica preso, né? Então, notem, ó, como o pai é fixo, tá fixo, né? O verde está fixo, eu posso rolar para os lados, ó, ele continua no mesmo lugar, e de cima para baixo também, e ele não se mexe, né? Fica presinho em algum lugar. Então, fixo é bem simples de entender, bastante usados em rodapé, né? Quando tu quer que o rodapé fique ali sempre aparecendo, né? Tu deixa o rodapé fixo. O float, que eu falei para vocês que é o que faz o elemento flutuar, né? Então, vamos carregar esse aqui para ver o que aparece. Então, aqui eu tenho um texto e duas divs, né? Apenas outra div, apenas uma div. Uma div e outra div, tá? E um texto, que é o que eu tenho aqui no meu HTML. Tenho duas divs e um texto. Então, eu consigo fazer essas divs flutuarem, né, para a esquerda ou para a direita. É isso que esse posicionamento faz, só faz ele flutuar. Por exemplo, aqui, a minha div roxa está flutuando para a direita, por isso que ela está lá para o canto. E a minha outra, a vermelha, marrom aqui, marrom, né, mais para marrom, também está flutuando à direita. Então, as duas se juntaram. Ela não vai ficar uma em cima da outra, ela vai ficar uma do lado da outra. Vou mudar a posição para float, para left. Então, float sempre flutua para a direita e para a esquerda, né? Para o left, ela estava para a direita. Então, ó, a roxa, ela flutuou para a direita. E a vermelha continua lá porque ela é, aliás, à esquerda. Flutuou para a esquerda e a outra continuou à direita. Vou mudar a outra também para a esquerda aqui. Para left. Ó, quando eu mudei também para left, ela também flutuou, mas né, ela não sobrepõe, ela fica uma do lado da outra. Então, se vocês tiverem algum exemplo assim, né, com imagem e texto, e querem fazer esse posicionamento, o float é indicado para isso, né? Vou botar a vermelha para a direita. E aí, pena que não tem para cima e para baixo, né? Só tem para a direita ou para a esquerda. Ó, então, nesse caso aqui, uma ficou à direita e a outra à esquerda. A roxa está à esquerda, ó, left. E a vermelha à direita, né? E o texto vai se adaptando nos lugares que sobram. Então, né, em algum momento, se quiserem fazer alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem. Então, esse é o comportamento do float. O stick. Aqui, o stick. Então, o position stick, que em português significa pegajoso ou colado, é parecido com o fixed, porém sua diferença é que, em vez de ficar fixo em relação à tela, ele fica fixo em relação ao rolamento da página. Vocês viram, né, que aqui agora eu rolei para o lado, ele rolou um pouquinho, né? Por que ele rolou um pouquinho? Porque eu disse que ele tem o amarelo, né?
porque ele tem na margem direita, ele tem, não, ele tem 200 em cima e 0 nas laterais. 200, 0, tem 200 aqui na direita também, porque ele é na posição horário, né? Então, vai ficar 200 em cima, 0 na direita, 0 no bottom e 200 na esquerda. Então, por isso que tem esse recuo aqui. Ele foi posicionado assim em relação ao body, né? Ao cinza aqui. Então, e tem o position stick. Então, o que isso vai dar a entender para o navegador? Que ele vai ter sempre esses 200 aqui, né, de distância. E quando rolar, ele até rola para a beirada, só que quando voltar a página, ele vai voltar para a posição inicial. E também o stick não deixa sumir, né? Que nem aqui o texto ele vai sumindo, né? Conforme eu vou rolando. O stick ele não deixa sumir, ele vai até aquele. Essa é usado nos anúncios, né? Que a Silvia falou. Vai até um pedaço e não vai mais. Isso de um lado para o outro, e de cima para baixo é a mesma coisa. Quando ele chegar lá na margem de cima, né? Ó, o texto se foi. Mas ele não. Ele tem um recuo que eu defini, né? Os 200 que eu defini. Quando, digamos assim, eu abri o site, né? Sem rolar página nenhuma, é essa posição que eu quero que ele apareça. Mas depois, quando o usuário for rolar a página, né? Ele vai bater em cima e daí já vai parar. Então é pegajoso porque ele está sempre aparecendo, né? Ele vai meio que grudar ali e vai respeitar as margens. Então esse aqui é bem interessante, né? De usar. Sei lá, tu quer deixar um chat do WhatsApp no canto, sempre aparecendo. Eu acho irritante. É. Mas, né, Você está tentando ver uma coisa e fica essa coisa aí na frente. Cima, Ai, né? que ódio. Então, agora vocês já sabem por quê, né? Porque tem essa propriedade. Claro, né, que as propriedades a gente combina com várias outras, né? Então, vocês estão vendo. Por isso que eu falei aquilo, né? Que a ideia de construir um site, de aprender, né? É aprender é aprender o que cada coisa faz. E aí depois com a tua lógica, né, tu consegue fazer várias jogadas assim diferentes, né, combinando recursos do CSS. Por isso que a gente vê coisas bem legais assim por aí na internet. E aí os index, vamos ver aqui. Ó, os index é uma propriedade CSS usada para posicionar elementos acima ou abaixo um dos outros. Os index só funcionam em elementos que têm uma propriedade position definida como relativa, absoluta, fixa ou stick. Então, o que eu tenho nesse código aqui? Eu tenho um H1, que é o título, né? Como eu peguei esse texto em inglês aqui, ficou meio esquisita a tradução, né? Depois eu traduzi aqui a propriedade que ficou junto. Aqui, ó. Eu vou arrumar porque eu tenho toque, tá? É a propriedade position, definida como relativa, absoluta, fixa ou stick. Então, aqui eu tenho uma imagem e um texto. A minha imagem está definida como absoluta, com as 0 de margem à esquerda e 0 de topo, né? Por isso que ela está colada em cima e colada do lado. E o z-index menos 1. O que isso significa no meu código, né? Como ela é absoluta, se eu não tiver o z-index, ou se eu botar ele como 1 aqui, ó, ela é absoluta, ela vai ficar por cima do meu texto, né? Só que eu quero que ela seja absoluta por trás. Então, quando é por trás, eu coloco um valor negativo. Valor negativo menos 1. E aí ela vai ficar por trás. Como se ela ficasse transparente, né? Mas ela não fica transparente, ela fica por trás. Mas um exemplo melhor aqui que eu peguei, que eu fiz também, para trabalhar melhor essa ideia, é assim. Então, só esses dois valores, 1 e menos 1? Ou tem outros? Não, agora eu vou mostrar outros aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho 3 divs, uma azul, uma verde e uma vermelha. Tá? Todas com a posição absoluta e com um z-index aqui. Só que a minha vermelha está como 1, a minha verde está como 2 e a
azul como 3. Então, olha só, vou inverter essa ordem. Agora, aí vocês olhem como fica aqui. Eu vou colocar a minha vermelha como 3. A verde vai continuar como 2. Por que sumiu uma? Porque tem duas com o mesmo valor, né? E aqui o azul eu vou colocar como 1. Olha como ele posicionou agora. Antes, o vermelho era o último, né? O verde do meio e o azul era o primeiro. Como eu inverti a ordem, o vermelho ficou em primeiro, o verde continuou no segundo e o azul ficou em terceiro. Então, o que isso significa? Que conforme a ordem, ele vai se basear numa ordem crescente. Então, ali eu coloquei -1, porque já era 1. O texto já era 1, então, para ele ficar atrás do texto, ele tinha que ser -1. Tá? Então, o Z-index ele aceita valores negativos nesse sentido. Mas quando eu tenho vários elementos, eu posso botar uma ordem como essa aqui, né? Aqui eu usei a ordem 1, 2, 3. Vamos mudar aqui para ver se faz diferença aqui. Vermelho. Mas o valor negativo só dá -1 ou eu poderia fazer -2, -3? Pode usar o -1, -2. Aí tu vai inverter a lógica, né? Que nem aqui eu usei 1, 2, 3, tu poderia usar -1, -2, -3. Ele vai entender também que as camadas, né? Mais para frente, mais para trás. Vou botar o vermelho aqui como 1. Ele já Mas foi teria com o positivo? Eu poderia fazer uma camada 1 -1, 2 -2, 3 -3? Pode também, pode também. Aí Ele vai. seriam 6 camadas? Se tu fizesse -1, -2, -3, 1, 2, 3, sim, 6 camadas. Mas aí vai depender de como tu quer mostrar na tela, né? Não tem camada zero, então. A 0 seria a neutra. Ó, vou botar 0 aqui no vermelho. O vermelho. Ele vai entrar na ordem cronológica também, entendeu? O que vem depois do 0? Vem 1. Né? O que vem antes do 0? -1. Ele vai seguir a linha do... Não, eu imaginei que o texto tivesse no zero, né? Naquele outro do exemplo. outro. Pode... Tu entende? É que não faz diferença eu botar 1 e -1, 0 e 1. Ele sempre vai seguir a linha da matemática. O posicionamento da matemática. A ordem numérica. Isso, a ordem numérica, isso aí. Obrigado. Estava esquecendo essa palavra. Ele vai seguir sempre a ordem numérica. Para eu tirar o verde aqui do meio, eu vou dizer que o vermelho aqui. Aí a gente pode brincar, né? Vocês podem montar um código e brincar. É assim que a gente aprende. Vamos botar o verde como terceiro aqui. E o azul como... Agora o verde ficou na frente, como 2. Dá para fazer umas bandeiras aí, né? Tipo Sim, dá bandeira da França. Aqui na documentação no Saiba Mais da aula de hoje, tem o W3, né? Com vários exemplos de Z-index lá, e daí vocês podem brincar com o código. Dá para desenhar alguma coisa também, é boa. Então, né, daí vai do que tu quer fazer, a ordem que tu vai criar os teus elementos, né, na tela ali, tu pode definir com esse Z-index, por exemplo. Certo? Então, assim, a gente vai brincando. Depois a gente vai ver o flex, né, que o flex ele facilita bem mais esse posicionamento de elementos. E aí, alguma dúvida? Não, são simples, né? Lá na documentação, eu coloquei vídeos também. Eu achei um cara lá que fala, eu gostei do jeito que ele fala, assim, que ele explica, né? Porque, assim, a gente tem vários conteúdos no YouTube, né? Na internet também. Aí vai do gosto pessoal. Eu prefiro ver vídeo, eu prefiro ler. Prefiro exemplos que eu consiga botar num editor e praticar. Ou eu gosto mais de ver vídeos vendo a pessoa fazer, mostrando como é que faz, né? Daí vai do gosto de cada um. Então, por isso que eu sempre coloco a documentação, né? A documentação oficial do CSS é o Mozilla, mas eu cito muito o W3C, que é a mesma coisa que o Mozilla, só que eu acho o W3C mais amigável, assim, para quem está aprendendo, né? Os exemplos mais simples. Então, por isso que eu sempre cito ele.
a plataforma é bacana também porque a gente pode mexer no código, né? A gente pode testar lá e brincar e ver as coisas acontecerem, né? Então, por isso que sempre tem das duas formas. E aí eu coloquei vídeo lá falando de todos os posicionamentos também. Mas aí que nem eu ia falar, né? Eu falei de uma forma, a outra pessoa pode explicar de uma outra forma que fique mais claro, né? Assim, vocês podem também achar uma terceira, quarta, quinta pessoa lá que também fale de outra forma, daí vocês vão vendo, né? Quem vocês gostam mais. A forma de cada um explicar é diferente, né? A gente não explica exatamente igual a outras pessoas. Certo? E em relação à tarefa do Box Model, tudo tranquilo? Tudo certo? Alguma dúvida? Eu tô Eu com ela tenho. atrasada. Tem como Vamos organizar. ampliar um pouquinho o prazo? De qual do Box Model? Box Model tem uma semana e mais uma. Tchau, Jéssica. Obrigado pela presença da semana. É. Box Model tem uma semana e mais uma. Sempre vai ser assim as atividades. Né? É porque Eu vou pensa assim, tentar gurias, fazer ó. hoje. Isso, é Deixa eu porque falar. assim. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Eu tô meio sumida aí, ausente. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu falar. Ontem eu fiz o intensivão aí dos vídeos aí, que eu acho que eu perdi 2 semanas. E eu não sei se eu me senti insegura das atividades, acho que da última atividade que o pessoal está postando. Deixa eu entender uma coisa. Tudo isso que você está explicando é para a gente replicar? Porque eu me senti perdida. Lá no primeira atividade que a gente fez, eu consegui fazer. Aí agora eu estou sentindo que você está explicando cada detalhe para a gente montar, ou é para a gente ir pegando e replicando para lá na frente montar? Desculpa, mas é que me deu um nó, assim. Não, Não não sei se tem é porque problema. foi muita informação de uma vez só. Eu só vejo o rostinho da Ana Clara nos vídeos e da Rafaela. É ela. Eu estou explicando vários conceitos que vocês podem usar para montar o de vocês depois, né? Ah, tá. Então eu me senti insegura nisso, né? Que eu falei assim, nossa, que viagem, já é muita informação, eu já não sei mais o que eu estou fazendo, se eu estou lendo, se eu estou estudando, fora os outros 90% do dia da gente, né? Que a gente tem que resolver. Ah, Porque tá. assim, ó, vocês fizeram aquele protótipo lá no Google Sites, né? Lá não Ah, precisava de código, lá vocês só montaram, né? Colocaram imagem, copiaram e colaram, colocaram um link, né? Só sim. que agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que em código. Então vocês estão vendo várias formas ali de usar, né? De como colocar o código, de usar as tags, né? De como posicionar as coisas do site, como elas aparecem. Então, Ah, aí vocês vão ir combinando o que vocês aprenderam e ir montando de vocês. tá bom. Eu não sei se tinha alguma atividade, essa é a semana 9 ou 8? 8. 8. Ah, então tá certo. Eu cheguei até a semana 7 aí no intensivão que eu fiz. Isso, a cada semana eu vou colocando, que nem agora termina essa gravação, ela é gerada, eu já coloco ela lá no Moodle, já disponibilizo lá para vocês assistirem de novo, se acharem necessário, né? Mas aí tem o material junto lá para vocês estudarem, que nem eu falei, sempre um conteúdo extra, né? É importante que vocês vejam sempre aquele Saiba Mais, porque ali tem mais informações, né, do que foi falado aqui, sempre tem mais informação. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? De nada. Bom Diga, dia. Rosana. Bom Hoje eu dia. consegui abrir o microfone. Eu mudei meu notebook, eu consertei meu notebook. Bom, Ah, eu fiz a atividade daqueles quadros, já postei. das E o GIFs. que eu notei, o seguinte, quando eu terminei, aparece 2 quadros sem cores, porque não é uma div. E eu não sei como resolver. E quando eu fui fazer dessa semana para postar hoje, aconteceu a mesma coisa. O Box Model tem o que eu fiz, e embaixo tem mais 2, sem o nome descodificado. Falei, meu Deus, de onde está surgindo isso? Eu verifiquei lá na inspeção e aparece como se estivesse tendo interferência de alguma outra extensão, por exemplo, Grammarly, que eu tenho instalado aqui, outra coisa. Eu não sei como resolver. Seria melhor reinstalar o VS Code? Será que resolveria?
Não, talvez desativar a extensão. Se ele está falando dela, talvez seja a extensão. Ou o posicionamento das coisas dentro da tua div, né? Às vezes pode gerar uma div fantasma. Pode ser também que isso esteja acontecendo por causa do live server. Tu já tentou ir lá na pastinha e dar só 2 cliques em cima do HTML? Então, desse live server eu tenho tido problema, porque eu verifiquei que em muitos aparece o index HTML, certo? Para visualizar o meu trabalho, eu tenho que tirar esse index HTML e só vai até os números. Aí eu consigo visualizar. Como assim? Não entendi. Quando eu abro o live server, Tá. eu observei que quando você mostra, ele tem os números e depois tem index HTML. E você vê o que você está fazendo. Para eu abro o mesmo live server e não consigo ver, aparece cannot get something, alguma coisa. E aí, para eu visualizar o que eu estou fazendo, eu tenho que tirar toda essa extensão index HTML, só ficar com os números da página, por exemplo. Meu Deus. Será que é isso? Esses números devem ser o endereço IP, não É o endereço da página. Será que é alguma interferência? Mas do jeito que eu olhei. Não está funcionando direito o teu live server, então. Não tá. E eu já tentei consertar, e essa foi a maneira que eu olhei nos YouTubes da vida. Tu consegue compartilhar tua tela aí? Consigo. Vamos dar uma espiada, ver se a gente consegue enxergar. Peraí, então deixa eu abrir aqui. Tchau, gurias, a Cristina e a Isabelle precisam ir trabalhar 2 semanas. Já foram até, eu acho. Pessoa atrasada dando tchau. Deixa eu abrir só aqui, então. Para a gente ver o que está acontecendo. Ó, eu vou já mostrar com o erro que aparece, tá? Quando eu abro... Abre primeiro teu Visual Studio, para a gente ver o que está. Ah, tá bom. Deixa abre eu... o Visual, compartilha a tela e daí abre o Vou Visual compartilhar agora. Compartilhar. Eu vou parar de compartilhar aqui. Onde é que eu compartilho? No Teams tem ali uma setinha do lado do botão de sair. Tem o compartilhar ali. Ah, tá, achei. É tela ou guia, né? Isso, participa a tela, e aí clica em cima da tela para mostrar toda a tela. Ah, ok. Aqui. Isso, tá. Daí tem o arquivo index.html, beleza. Com CS e tudo. Aí clica em cima do HTML ali para abrir o live server. Não, aqui no teu código, em cima do teu código. Não é aqui? Não, em cima do código. Ah, então será que é isso que Vamos tá? ver, vamos descobrir agora. Peraí. Em qualquer código? Qualquer lugar em cima do código. Não vai. Ali tá lá, ó, Open Live Ah, Server. aqui. Será que é isso? Vamos ver, porque ele aí, só... agora eu tenho que compartilhar essa outra tela, né? Tu não botou para compartilhar toda a tela? Eu coloquei como janela. Não, bota toda a tela que daí tu não precisa estar trocando. Ah, então tá. Vai de novo. Compartilhar de novo. Tela inteira. Quando tu clica na tela, daí tu tem que clicar em cima de toda a telinha que aparece ali. Ah, tá bom. Isso, ó, toda a tela. Agora vai lá no teu Visual Studio. Eu já tô vendo o erro lá em cima. Aí em cima do teu código, em qualquer lugar. Clica com o botão direito. E lá embaixo tem o Open Live Server, lá embaixo. Peraí, deixa eu ir um pouquinho mais para baixo. Aqui tá bem o negócio. Você pode apertar naquele ocultar ali, ó. Ah, tá. Oh, meu Deus do céu. O problema tá quem tá atrás do... Aí. Tá vendo? Ele não tá achando... E aí, para eu fazer visualizar,
eu faço isso, porque eu olhei o pessoal explicando no YouTube. Aí aparece. Tu deixou só Eu não terminei de fazer, mas tá vendo que aparece duas outras? Pois é, deixa eu ver teu código lá. Tá, e outra coisa, ele tá abrindo em qual navegador? Tá no Windows, Microsoft. No É, Explorer. o server é pro Chrome, né? Ele Ah, funciona então será melhor no que é Chrome. isso? Também, é que podem ser várias coisas, né? Uhum. Tu pode fazer também é definir o Chrome como teu navegador padrão. Ah, Mas tá deixa eu bom. dar uma explicada espiada no teu código e vai descendo Aham. aí. Na verdade, esse código eu meio que copiei do seu para poder treinar, e aí comecei a trocar As as propriedades. fotos, né? Desce aí, vamos ver. O Que que tu houve? tem lá no teu HTML lá? Tá, aqui é só CSS. Ah, tá. No HTML tá embaixo, peraí. Aqui, na div. Ah, Isso. Tem só uma div e um P dentro. Engraçado ele tá aparecendo essa sombra, né? É, Tu tem então, duas vezes a configuração do P? Lá em não, cima só só uma tem vez? uma. Então pode ser todas essas coisas aí que a gente falou. Aham. Clica ali nos quadradinhos ali da extensão ali. Ah, tá. Das extensões aqui, tá vendo? Aparece problema. Aqui, se eu abrir a inspeção, aí, descendo aqui, eu clico. Aí aparece aqui. Ah, cadê? Acho que aqui. Clica na setinha lá no canto lá. Clica em cima da fantasma. Isso. Então, tá vendo? Essa extensão 1 que eu tenho, aparece. Aí eu consigo até apagar. Só que depois ele volta. Sim, porque aqui no inspecionário a gente só modifica Ah, temporariamente, não é tá vendo? São definitivamente. essas Como se extensões. estivesse replicando, né? É, Volta lá no teu Visual Studio, vamos ver uma coisa. Uma delas pode ser o navegador, tá? tá. Uhum. Tá naqueles quadradinhos ali de baixo, ali, ó. Aqui no teu lado, no lado esquerdo da tua Lado tela. esquerdo. Isso aí, clica Aqui. aí. Clica em cima do Live Server ali pra gente ver se ele tá. Deixa eu até espiar o meu aqui pra. Como é que tá o meu agora? Até me esqueci como é que tá o meu. Pra comparar. Ai, desculpa, Qual Tá, aula que tá essa atividade aí? Me perdoe, eu acho que eu me perdi aí, não vi. De qual atividade? Essa daqui que ela tá mostrando. Essa é da semana passada. É? É do quadro, né? Dos box model. Ah, do Box model. Isso. do jogo de futebol, não? Não, o box model que a gente viu, o assunto box model, que era para criar um quadro. Ah, vou rever de novo, então. Obrigada. Tá tudo certinho, ó, mas lá embaixo tu tá vendo que ele tá com o Firefox e o Microsoft para abrir, né? Ah, Pode ser isso. Ele é padrão pro Chrome, né? O Live Server ele roda melhor no Chrome. Agora faz outra coisa que eu quero ver. Vai lá na pasta que tu salvou esse projeto. tá bom. Aqui. Não. Uhum. Qual é o arquivo Ah, não, HTML? no próprio. Aqui, no próprio aqui. Não, lá mesmo onde tu estava, lá na pasta Onde lá. está? Aqui. Que Não, seria onde essa sobe um aqui. nível lá. Não abre esse. Ah, tá ali o indexo. Isso vai. Vai de novo lá. Aqui? Aqui que está gravado. Tá. O item. Dá dois cliques nesse index aí de baixo. Ó, tenta abrir com o Chrome. Ah, eu acho que eu não tenho. Hum. Ah, tá, mas ele abriu aqui. Vou fechar aqui. Ah, ele aparece só um, né? Viu? Ah, Pode ser o problema do navegador.
Sim, eu vou usar. Ai, muito obrigada, porque eu já quebrei minha cabeça. Não, mas nem te preocupa quando aparecem esses fantasmas aí, ou é o live server, ou é o navegador. Aham, Claro, também pode ser o código, mas aí a gente olhou ali e só tinha uma div, então não teria por que aham. aparecer mais de uma, entende? Mas provavelmente é o navegador, ó, abriu Ah, certinho. vou parar de... Ai, caramba, De compartilhar só compartilhar. Deixa eu olhar aqui. Ai, muito obrigada, viu? Imagina. E aí, mais alguém? Essa semana daí não vai ter tarefa, tá? Daí eu vou deixar sem tarefa para vocês terem tempo de terminar quem não terminou as outras. Mas vamos estudar, né? Tem coisa para estudar lá, para treinar também. Viu, Rafa? Uma coisa que eu fiz que a gente que você estava falando com a Alessandra, né? De fazer no Google Site e agora fazer no Visual Studio Code, eu estou pegando tudo que eu fiz no site e joguei como código, que aí ficou mais fácil para mim. Travou a tua conexão. Tá, mas tu botou como código, tu criou o código? Isso. Eu estou lá criando códigos e aí eu estou pegando tudo que está lá no Google Sites e estou jogando no meu Visual Studio. Code. É isso aí, tu vai olhar lá, tu fez sei lá, botou uma imagem de fundo e um menuzinho, então tu vai fazer a mesma coisa no código, vai botar essa mesma imagem e o menuzinho, e assim tu vai construir daí o teu, vai fazer uma cópia, né, daquele do Google Sites, só que com código, criando ele do zero. Sim. Vai ser expectativa e versus realidade, depois lá no final. Verdade, exatamente. Que daí no final eu sempre gosto de olhar assim o que foi entregue na primeira tarefa e o da última. Eu gosto de comparar os dois assim para ver. E vocês também vão ver como é legal daí, se conseguirem criar do zero o site. Nossa, é muito bacana. É muito bacana. Certo, gurias? Mais alguma coisa? Mais nada. Não? Então, boa semana, bons estudos aí. Qualquer coisa é só chamar. Aí, de novo, né? Vocês podem colocar lá no Moodle, no fórum do Moodle, para ficar lá a pergunta, ou podem perguntar pelo WhatsApp da Descode Tech, tá? Que daí eu respondo mais rápido. Certo? Então, um beijo, boa semana a todas. Tchau, tchau. Boa Obrigada. semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.